Nova lei da cidadania entrou em vigor. Na verdade, não é a lei em si, mas sim um dos pontos que foram discutidos dessa nova lei, que foram propostos para essa nova lei, e entrou em vigor recentemente, aí na quinta-feira passada. Vamos ver se isso daqui de fato facilita ou dificulta a vida daqueles que desejam, né, pleitear pelo reconhecimento da sua cidadania italiana. É claro que devemos nos lembrar que agora em março, pelas últimas atualizações que tive, talvez tenha mudado alguma coisa, me perdoem, mas até onde sei, em março nós teremos o julgamento, né, da Suprema Corte da Itália para ver se de fato a lei como um todo ela é constitucional ou não. Portanto, não é essa a fase. Essa daqui é a fase da implementação de um dos pontos dessa nova lei ali do Tajani, que foi proposta pelo decreto do Tajani, e esse ponto entra em vigor agora, entrou, né, a partir da quinta-feira passada. Vou trazer um pouquinho para vocês os detalhes e vamos ver se isso daqui vai facilitar ou não a vida daqueles que querem pleitear, então, o reconhecimento da sua cidadania italiana por sangue. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sino das notificações, é importante para você sempre para você ser avisado pelo canal, né, pelo YouTube. E também, se você quiser se tornar membro do canal Lenguamare, é possível fazer isso pela própria ferramenta de membros aqui do canal Lenguamare, ou você pode fazer a sua doação através do Pix 54992622828, doação de qualquer valor, se você quiser, para ajudar a manter o canal vivo. Bom, nova lei da cidadania. Alguns pontos aqui que a gente precisa relembrar, talvez. Essa lei teve algumas limitações, como vocês sabem, né? E foi um decreto proposto no governo da Giorgia Meloni por um dos seus ministros, o Tajani. Bom, a partir da quinta-feira passada, que foi dia 19 de fevereiro, entrou então em vigor na Itália uma nova lei da cidadania que alterou significativamente o processo de solicitação para os descendentes em todo o mundo. Isso aqui já estava previsto, de fato, nesse decreto, na nova lei, que haveria essa alteração das vias, né? Então, a mudança busca reestruturar e centralizar o procedimento, preparando o terreno para sua completa centralização até o ano de 2029. Eles pretendem fazer uma centralização, o que era a proposta desde a sua origem. Então, a partir de então, um escritório em Roma gerenciará exclusivamente esses processos de cidadania, substituindo a atuação dos consulados italianos que nós tínhamos até então. Era necessário fazer esse procedimento através dos consulados. E eles quiseram acabar com isso e centralizar, né, esses processos apenas em uma esfera. O novo cenário inclui o aumento no prazo de análise dos pedidos, é óbvio, porque é centralizado, é um lugar só, não é mais descentralizado, que passará de 24 para 36 meses. Então a gente já tem um ponto aqui de problema, né? Porque se antes era demorado, agora demora ainda mais, o que prolonga o tempo de espera para muitos solicitantes. A centralização visa reduzir a fragmentação administrativa, segundo a explicação deles, né? Então, visa reduzir a fragmentação administrativa, mas o envio de documentos originais via correio até Roma levanta preocupações sobre possíveis extravios, né? Complicando ainda mais o caminho para a cidadania italiana, para o reconhecimento da cidadania. Os consulados italianos, que hoje processam pedidos de cidadania, continuarão atendendo apenas a solicitações de menores de idade. Adultos que desejam obter a cidadania deverão enviar seus documentos diretamente para a sede central em Roma e não mais para o consulado. Então, atenção, se você não tem a sua cidadania, quiser reconhecê-la, é necessário enviar essa documentação aí diretamente para essa sede central em Roma, e não adianta mais mandar isso para os consulados, não é mais desse jeito que vai funcionar. Além disso, os consulados poderão aceitar apenas um número limitado de pedidos equivalente ao volume processado no ano anterior. Então, eles até se colocaram essa limitação. Os consulados vão poder aceitar apenas um número limitado de pedidos equivalente ao volume processado no ano anterior, dificultando, assim, solicitações rápidas e convencionais. Outro ponto
que desagrada, né? É, a gente caminha por um processo de burocratização assim constante e intensa. As novas regras exigem que os pedidos para filhos de italianos residentes no exterior sejam feitos formalmente, pois o benefício não é automático. Então, se você tem um filho, você já é reconhecido cidadão como eu, é necessário fazer aí o seu pedido, né? O seu pedido formal para o seu filho, porque não é automático, você não vai passar para ele, tal, esse benefício aí. Enfim, benefício. Bom, isso afeta especialmente brasileiros que têm ascendência italiana, pois a legislação passa a exigir que o ancestral direto tenha tido exclusivamente a cidadania italiana, sem a possibilidade de dupla nacionalidade. A medida impacta milhões aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, milhões de descendentes, restringindo o reconhecimento da cidadania a filhos e netos de italianos com cidadania exclusiva. Esse critério elimina muitos que antes poderiam obter a cidadania por meio do ius sanguinis, que é o direito de sangue, com a imposição de requisitos mais rigorosos, né? O governo italiano assim busca, segundo ele, controlar o influxo de novos cidadãos. O governo italiano afirma que o objetivo da reforma na legislação é reduzir a fragmentação das práticas administrativas entre diferentes sedes consulares. Diz então o governo que não agradava isso de essa fragmentação de pedidos em várias sedes e assim por diante. Contudo, não só deixa, né, o processo, isso não deixa só o processo mais lento ainda, aumentando de 24 para 36 meses, devemos nos recordar, mas dificulta extremamente, né, o reconhecimento. O envio de documentos físicos pelo correio também é um ponto bem crítico, né, pessoal? O risco de extravio de certidões originais, por exemplo, durante o transporte internacional, é bem elevado. Bom, mais uma vez, é claro, não há novidade em si, o que há são as pautas, são os processos que foram definidos nesse decreto, que começou como um decreto e depois vigora como lei. Esse daqui é um dos processos que estava lá descrito e que agora entra em vigor. Bom, mais uma vez esperamos aí em março para ver o que vão decidir, né? A Suprema Corte se vai decidir se essa lei por inteiro é constitucional ou não. Enquanto isso, vamos acompanhando toda esse implemento, né, o implemento dessa nova lei que limitou e bastante a cidadania italiana para os descendentes que antes tinham direito por sangue e agora precisam correr por todo esse processo aí. Se você, devo relembrar, né, se você gostaria de tentar, né, nesse seu processo de reconhecimento, eu indico aqui a Alma Cidadania, conversa com eles para esclarecer bastante esses pontos também, para ver o que é, o que não é, se existem brechas, se não existem brechas, para você facilitar o seu reconhecimento. Então fala com a Alma Cidadania, eles são excelentes profissionais, vão saber auxiliá-lo, dar informações gratuitas, eles não cobram por informações, essa quando você encaminha o seu processo, que tem a parte do trabalho, então, que é paga, mas você pode falar com eles e diz que entrou em contato através do Lenguamare e você recebe um bom desconto caso queira, né, passar aí a reconhecer, a fazer o processo de reconhecimento. Tem vontade de descobrir mais sobre a sua genética, os seus antepassados, também a sua predisposição de saúde, entra lá no site da Nexo Geno, Nexo Geno, você entra no site deles, se tiver alguma coisa, algum pacote que te interessa, você pode utilizar o meu cupom LenguaMari15, que é aprender vêneto e italiano de uma vez só, num curso intensivo de uma vez só, portanto, vamos ter uma nova turma aos sábados. Vamos começar agora em março, corre aí, entra no nosso grupo de WhatsApp, tá no link aqui na descrição do vídeo, também vou deixar nos comentários fixados. Entra nesse grupo, porque entrando você demonstra o seu interesse para participar nos sábados de manhã, tá bom? Sábados de manhã vai ser essa nova turma, a pedido daquelas pessoas que não podiam na turma que já começou nas terças. Então, nos sábados de manhã a gente vai ter, e essa é a última turma, tá? Que eu encerro por aqui, vão ter só essas duas aí. Então, entra nesse link manifestando o seu interesse e depois eu faço contato explicando direitinho como vai funcionar, valores, os horários direito, né, quanto a duração, e você decide se quer
fazer o curso ou não, mas é importante confirmar, pelo menos manifestar, né, o seu interesse entrando nesse grupo aqui para depois eu falar com você. Bom, espero que no final a gente consiga um resultado muito melhor do que essa lei que está em vigor aí, que seja inconstitucional o pacote inteiro e que, se for para ter algum rigor a mais naquele ius sanguinis, que se tinha que sejam coisas justas e não isso que está sendo feito nos dias de hoje. Muito bem, agradeço a presença de vocês e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon.